Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Doutor Vê esse podcast e agora só doutores na mesa comigo. Eu tô até um pouco nervoso, porque é muita pressão falar com essas feras aqui. Tem advogados incríveis e também meu amigo Sadala da Remax, sempre comigo aqui. Vou começar apresentando ele, porque você já apresentei no primeiro bloco, né? Verdade. Paulo? Então, por favor, Sadala. Vou começar, meu amigo Sadala da Remax, especialista em negócios imobiliários. Isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vou te dizer para você não se preocupar que você tem bons advogados. Esse vai ser pro meu Instagram. Você tem bons advogados, não se preocupa, fica tranquilo. Muito obrigado. Qual o tema que você trouxe hoje? Vou trazer aqui um tema, dúvida frequente sobre locação. A gente trabalha com o mercado imobiliário, sobretudo o mercado imobiliário mundial, as pessoas têm muitas dúvidas em relação à locação. Então, você tem ali as espécies de contrato de locação, né? Residencial, comercial, por temporada. Você tem as espécies de garantias locatícias, que você tem o depósito, você tem o seguro-fiança, você tem... Esse agora que você vai falar sim. Fiador. Cada vez mais... Esse assunto é cabeludo, cada vez mais cara, difícil de se encontrar a figura do fiador. Você tem o seguro-fiança hoje, que substitui o fiador na maioria das vezes. E para ele, tanto para locador como para locatário, o seguro-fiança é a melhor solução para as partes. Por quê? Quando você tem uma situação e o camarada desocupa o imóvel, ao final da locação, você tem ali uma pintura que de repente o cara deixou de fazer, uma manutenção hidráulica, elétrica, deixou para trás uma conta de luz que estava escrito no contrato que ele tinha obrigatoriedade de transferir para o nome dele em 15 dias, ele não fez. E daí você tem aí, às vezes, o erro de quem está administrando não acompanhar essa transferência de titularidade. Tem empresas que já pegam a autorização, uma procuração do proprietário, uma procuração particular, para já fazer esse movimento, já transferir as contas de consumo, né, do nome do proprietário para o nome do inquilino. Por quê? O camarada fica sem pagar 2, 3 meses, o nome do proprietário é que vai para o SPC e Serasa. Caraca! Apesar dele ficar sem energia elétrica ou sem o fornecimento de água, a complicação está exatamente nisso, do camarada ter o nome dele escrito no SPC e Serasa. Então, é importante que você tome esses cuidados em relação a essa questão. Fez o contrato de locação, assume essa responsabilidade para você, assim como o pagamento das despesas do aluguel, né? Os encargos do aluguel. Condomínio, IPTU, assume essa responsabilidade, pega você, cobra junto no boleto do aluguel, cota condominial, IPTU, seguro contra incêndio, e você paga, para você não ter o problema de jogar essa responsabilidade para o inquilino e no final ele não pagar e sobrar essa dívida para você. O tempo é senhor de todas as coisas, e com o tempo a gente aprende muito, e às vezes a gente erra, sofre com esse erro nosso, né, em razão de não ter mudado lá a transferência de titularidade, em razão de ter deixado essa responsabilidade para o inquilino resolver, a gente também sofreu com essas coisas. Então, tudo vai moldando a gente. Então, agora a gente está cada vez mais blindado para esse tipo de situação e preparado para qualquer tipo de locação. Então, antes que o problema aconteça, a gente já está lá na frente. Entende? Então, poxa, dúvida frequente. Sadala, aluguei lá, o cara era meu amigo. Meu amigo. Isso é a pior situação. Meu amigo, já sabe o cara era ruim, meu né? amigo. Quando vem essa questão, né? O cara era meu amigo. Se prepara que lá vem história. E aí ele morou lá na casa 2 anos para 3 e tal, e agora ele disse que não vai mais pagar e que vai ficar com a casa para ele, que ele vai fazer uso capião. Eu falei, como assim? Esse é um amigo. Aí eu falei, amigo, né? Eu falei, Paulo, que hoje só vi história engraçada aqui, ó. Ele quer fazer uso capião. Quantos anos ele tá lá? Ele tá 2 anos e meio. Os campeões não é tão simples, falei, né, cara? Peraí, não, porque ele falou que não assinou nada. Pô, mas 2 anos e meio não é nem uso campeão, é uso campeão. Isso é a lei, né? Não assinei nada, então. Boa.
assinei boa. nada. Ele não assinou nada. Peraí, meu amigo, muita calma nessa hora. A lei de locação, 8.245, ela permite o contrato de locação de forma verbal. Claro. E você tem a sazonalidade do pagamento do aluguel. Que é o cara depositando todo mês o aluguel Sem na conta dúvida. dele. E o contrato de aluguel afasta toda e qualquer possibilidade de uso capião. Poxa, doutor, mas eu tenho uma preocupação maior. E eu achei que de fato eu ia perder esse imóvel, porque ele é um imóvel de posse. Eu falei, a Constituição protege a tua propriedade, seja ela propriedade com RGI, o imóvel devidamente com a sua matrícula registrada no Registro Geral de Imóveis, ou sendo posse. Você não comprou, você não tem o recibo particular de compra e venda? Tenho. Não está datado e assinado? Tenho. Então, meu amigo, a posse é sua. A gente vai entrar com a ação. Primeiro, despejo por falta de pagamento, né? A execução desses honorários, a execução desse contrato aí separado para o dinheiro sair mais rápido, que o objetivo nosso é esse, antes que ele saia da casa. E em paralelo aí a ação de despejo para ele sair da tua casa, porque esse teu amigo aí não merece morar na tua casa. Boa. Esse teu amigo não merece morar na tua casa. Grande estelionatário. E continua as preocupações, né, e as dúvidas em relação às questões. Poxa, doutor, eu entrei na casa 3 meses depois, começou a pipocar, estourar a pintura da casa. Eu entrei, estava lindo, estava tudo pintado, tudo muito bonito, e agora está estourando. No final da locação, tem que pintar esse imóvel. Bem, as cláusulas contratuais diz que você tem que entregar o imóvel da forma como você pegou. Entretanto, quando você fala dessa situação, que a umidade vem de baixo para cima e prejudica o imóvel, você está falando de um vício oculto, e é um vício de irresponsabilidade do proprietário, entende? Ele é que tem que consertar essa situação. Então, os outros cômodos que não têm esse problema, a obrigação é do inquilino resolver. Essa parte do imóvel que tem essa infiltração que vem de baixo para cima e que corrói a pintura do imóvel, essa responsabilidade é do proprietário e não do inquilino. Então, no final da locação, quem tem que resolver é o proprietário. Quando é de cima para baixo, aí você tem problema quando estoura caixa de boia d'água. O cara não troca a boia. O troço é tão barato, 15, 20 reais, você troca aquele negócio em 20 minutos. Sim. E o camarada não troca. Enquanto não der problema, a gente não troca, deixa lá. Até o dia, e o camarada não coloca o ladrão, né? O ladrão é aquela vazante, aquele cano que custa barato também para você colocar para o lado de fora da casa, para aquela água não cair para dentro da laje, não dar infiltração e não estourar tudo. Estoura o gesso, estoura as pinturas da parede, pode dar problema na parte elétrica de infiltração, fechar curto e a casa até pegar fogo. E o negócio é tão barato de coloca um ladrão pro lado de fora, entrou na casa, troca a boia, fecha o registro lá na frente da casa, vai lá, cobra 20 reais, troca, você não tem problema de dor de cabeça. Essa responsabilidade é do inquilino. Bem, vamos falar de obras úteis, necessárias e voluptuárias. Obras úteis são de utilização. Você está usando a maçaneta, abrindo e fechando a porta todo dia, abrindo e fechando a janela. Essa obrigação de consertar, se quebrar, é sua. Não é você que usou? Então essa obrigação é sua, não é do proprietário. Obras necessárias tem a ver com a estrutura geral do imóvel. Cara, tem essa infiltração de baixo para cima. Infiltração infiltra em coluna e viga e a casa vai cair, se não consertar. E vai cair na cabeça de quem? Do proprietário? Ele não está morando lá. Vai cair na cabeça do inquilino. De quem é essa responsabilidade? Do proprietário. Isso, inclusive, é matéria de defesa do inquilino para ele sair sem pagar a multa contratual. E aí agora vamos falar, por fim, da multa contratual, que também é muita dúvida frequente em relação a isso. Doutor, eu quero sair antes do contrato de locação. Eu posso? Pode. Você vai pagar a multa. Qual é o valor dessa multa? Bem, a gente vai falar de lei primeiro. A lei estipula que é proporcional ao tempo que você deixou de cumprir o contrato de locação. E tem contratos que fala que é 3 vezes o valor do aluguel. Então, contratos ainda são regidos pela pacta sunt servanda. Os acordos devem ser cumpridos. Se está pactuado lá que você tem que pagar 3 meses, você vai pagar 3 meses. Se não tiver especificado, se não vai pagar 3 meses, aí a regra é a lei.
É proporcional ao tempo que você deixou de cumprir o contrato. Então dizer que é para pagar 3 vezes é válido. É válido, mas... Não é contrato leonino. É válido. Tem que ver o que está escrito no contrato. Mas leia sempre o contrato antes de você assinar. Ah, se não era assim, eu não sabia, isso é contra a lei. Meu amigo, você assinou, já era. E o contrato, esse contrato de locação, não é um contrato de origem de consumidor, de relação de consumo, onde há inversão de ônus da prova, não, nada disso. Ali é um contrato entre as partes iguais, entre elas, então há uma relação de igualdade, então ali, se está pactuado, tem que cumprir, acabou. Sensacional, então, muito bom. cara. Isso aí. Uma aula de direito Uma aula de direito imobiliário. Senti na Esclareceu faculdade, muita cara. coisa pra mim. Pra mim também. Eu moro hoje É no verdade. apartamento alugado. Eu ia até fazer uma pergunta, mas não deu tempo. E aí, Paulo, temos mais convidados aqui na mesa. Temos, vamos falar um assunto que está aí muito na moda, né?